Oi, boa tarde, boa noite. Nós, por enquanto, estamos testando. Vamos ver se a Raquel consegue entrar. Uf. Ah, agora sim. Agora sim, me fala se você está me ouvindo bem, porque eu tenho um microfone. Tô sim. Já Se, entraram se, pessoas aqui. Eu já se não avisei que nós, tiver, tá? já avisei que nós estamos testando por enquanto. Em Cris, tô te falando, tá ouvindo bem então, né? Tô sim, tô sim. Porque Tá senão ótimo. tá aqui do lado. Não, e a imagem é assim mesmo, né? Cortada. Sim, sim, sim. A imagem é cortada. Não tem Ó, não jeito. tem problema. Tá bom? Bom, quantos minutos faltam? Bom, 4 minutos ou 6 minutos, né? Por aí. É por aí. Mas agora deu certo, né? Então, vou começar às 7 horas em ponto. Avisar aqui que já tem duas pessoas aqui. Vamos Que nós começar estamos às... Você acha que a gente fica até às 7 conectada e aí já começa? O que você acha? Eu, por mim, se você quiser, como a gente tem tanto assunto, podemos já meter bala. Não Não, que para tem não dar. tanto assunto, mas eu acho que dá para continuar a partir daqui mesmo. Vai que dá problema outra vez. Pois é, isso que eu tô com medo. Eu também. Demorou muito para aparecer. Não aparecia você online. Online não, ao vivo. Uhum, uhum. Tá, então vamos. Você que sabe. Se quiser começar do zero, apagar de novo, correr o risco. Você que sabe. Não, eu acho que faltam 5 minutos só e aí se não der, não der certo a conexão, eu tenho medo. É um Não risco tem, mesmo. não temos um suporte técnico, né? Não. Como é que tá a luz, Cris? Dá para me ver bem? Tá bem, tá super bem. A minha também tá bem? Tá. Tá meio rosinha. Tá bem. Tô rosa? Não, porque você é branquinha, né? Eu que sou preta. Pois a lente, não tô enxergando nada, só por Deus, né? Vamos ver. Eu tenho aqui Uhum. parte do que você escreveu, eu apaguei um pouco, e parte do que a gente conversou, né? Incluí mais algumas coisas. Acho que é tranquilo, sem estresse. Você consegue tirar foto da gente, da ela ou não? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. É que não sei. Eu não vou tentar porque já tá num. Não sei, tô com medo aqui de mexer, sabe? Tô com medo de mexer depois que deu esse probleminha aí. Eu não tô conseguindo, É. não tô conseguindo. Não vai dar para tirar, não. Com a Fernanda, a gente tirou, mas foi minha sobrinha que fez. Ah, então. Deixa eu. Vou tentar pedir para Vanessa aqui. É pra gente postar depois. Pronto. Pedi para ela já. Meu Deus. Pedi para ela. Vamos ficar só atentas aqui ao horário para nós começarmos. Porque é muito assunto, né, Raquel? Oi, Fer. Fernanda entrou, dá pra ler.
Tô conseguindo ler por milagre, sem óculos. Mas com a lente tá dando para quebrar o galho. É, Eu uhum, tava vendo um vídeo de uma menina em espanhol tão bom sobre estado de consciência. Você tem que ver que legal. Uma explicação bem joia. é, ah, bem É bacana. que é um tema super profundo, né? Dá pena falar assim de forma en passant, mas não tem como. É um Tá, tema muito. E outra, para a interpretação é difícil também. Porque o que é exato. consciência, o que é ser, o que que eu entendo que eu sou, entra em autoconceito, entra em muita coisa. É, é verdade. É muita coisa Mas eu mesmo. vou ver se a gente fala uma hora mais profundamente sobre isso. Vamos, É como você vamos sim. entender que a nossa realidade é só aquilo que a gente acredita ser, É, mas não somos é expert, verdade. então às vezes entrar nesse terreno pode ser algo meio areia movediça, né? Entra e depois não sabe como faz para sair. É verdade. Você viu mais alguma coisa nova? Tá tudo ok? Viu alguma Oi? coisa diferente? Alguma coisa diferente mais do que a gente já viu? Não, não, não. Basicamente aquelas, né, que nós falamos, e porque isso já vai dar bastante pano para manga, né? Vai. Ah, eu tenho uma ideia, Cris. Tem outro celular. Ah, você vai tirar foto? Foto da foto. Bom, aqui no meu já deu. Deixa eu só mandar. Já deu 7 horas aqui. Tranquilo, tranquilo. A hora que você quiser, manda bala. Já estamos. Você falou pra Já Vanessa? estamos. Vou esperar aqueles minutinhos antes, né? Eu Para acho que nós já demos. as pessoas entrarem, né? E Sim. aí eu vou me apresentar, vou te apresentar nesses minutinhos, já que a gente não fez aquela coisa de te chamar depois, né? Já estamos aqui as duas ao vivo, melhor, mais fácil para não dar problema. Para A não dar gente problema. está inovando. Está inovando nas lives. A Pois é, Ângela se exatamente. uniu. Bom, pessoal, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Espanha ou em outro país, né? Eu sou Cristina Moraes. Eu convidei a Raquel hoje para essa live porque quando nós falamos de dinheiro, o dinheiro sempre está ligado com emoções, né? Então, eu e a Raquel, nós discutimos bastante essa questão de qual que é a sua crença, né, em relação ao dinheiro, e nós vamos trazer aqui algumas crenças para vocês, e aí no final nós vamos abrir para as perguntas, tá? Como eu e a Raquel vamos falar, fica difícil de responder as perguntas durante a live. Então, nós vamos falar, a programação é de falar mais ou menos uns 30, 40 minutos, e depois nós vamos abrir aí para as perguntas de vocês. Bom, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho um MBA em finanças corporativas no Brasil, trabalhei 28 anos na área financeira, aí eu me mudei para a Espanha em 2016, e aqui eu descobri o meu propósito real de vida, que é ajudar as mulheres a lidar com dinheiro. Então, eu fiz um master aqui de coaching com PNL e hoje eu sou coach financeira. Eu vou apresentar a Raquel para vocês, vou ler aqui porque o currículo dela é muito extenso e eu não consegui. Precisa não. Tranquilo. A Raquel, ela é uma apaixonada por desenvolvimento humano e tem como objetivo contribuir e impactar positivamente na transformação das pessoas.
graduada em psicologia há mais de 25 anos, pós-graduada em consultoria interna em RH pelo Mackenzie. Ela mora na Espanha há mais tempo que eu, desde 2007, e aqui ela fez mestrado em psicologia, educação e desenvolvimento, curso de formador de formadores e practitioner em PNL, e também é formadora em Life e Executive Coaching pelo ICI, e em coaching sistêmico e coaching para emagrecimento pela Metaforum Brasil. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas crenças que nós já discutimos, né? A primeira crença que nós começamos a discutir foi a seguinte: tem algumas que são bem polêmicas, né? Vocês vão ver. A primeira crença é: só os homens sabem lidar com o dinheiro. Então, quando a gente pensa na história da humanidade, né, desde lá das cavernas, o homem ele saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando da casa, né? Então, eu quis trazer isso só para a gente entender um pouco essa crença, né? Por que existe essa crença na sociedade? Só os homens sabem lidar com o dinheiro. Então, eu acredito que a gente tem que olhar a história para também entender as coisas, né? Hoje em dia isso não é mais realidade, né? Nós temos muitas casas por aí que a mulher é a provedora, né? Então a gente vive uma realidade diferente, mas ainda a gente vê muitas histórias e para mim, no meu consultório virtual, chegam muitas mulheres e assim, eu deleguei para o meu marido ou para um tutor, né? E esse tutor é uma figura masculina, né? E também tem um pouco de algumas crenças que, assim, os nossos pais, de alguma maneira, passam para a gente, né? E, assim, às vezes são crenças limitantes mesmo em relação ao dinheiro. Uma coisa que é importante aqui, que eu gosto bastante de pontuar, quem é mãe, quem é pai, ensinem os seus filhos a lidar com o dinheiro, né? Nós somos modelo para os nossos filhos, então isso é bem importante também. Que isso é um tema para uma outra live, né? Educação financeira infantil, a gente não vai abordar muito isso aqui, mas aí eu queria que a Raquel pontuasse um pouco essa questão dessas crenças limitantes mesmo, né? Que às vezes a gente tem essas crenças, mas a gente precisa romper isso, né, Raquel? Sim. Bom, como a Cris fez aí a introdução, a nossa ideia é fazer esse bate-papo mais que tudo. A Cris vai fazer uma abordagem dentro, obviamente, da área dela, que é financeira, e a gente pensou em utilizar a mesma crença que a Cris encontra dentro do consultório virtual dela, como ela disse, o contexto que eu tenho emocional, né, o que eu posso tentar contribuir aqui com o contexto emocional por trás da mesma crença. Então, a Cris já fez uma introdução sobre essa primeira, que é que só o homem, né, sabe lidar com o dinheiro, e ela mesma já disse que isso não é uma regra. Nos tempos atuais, no momento que a gente vive, também por conta da pandemia, todo mundo teve que sair correr atrás, todo mundo teve que se reinventar de uma maneira ou outra, aprender a lidar com o dinheiro. Sendo porque ele ficou mais curto, sendo porque eu perdi meu emprego, porque eu não tenho recurso de alguma maneira, um dos dois perdeu, as mulheres tiveram que aprender a lidar com isso ou sim ou sim. É verdade que culturalmente a mulher parece ser por estudos e tal, que a gente não tem essa facilidade para lidar com dinheiro. E esses podem ser vários motivos, por medo mesmo, por insegurança, por preguiça de saber lidar, por não saber e achar que não vai aprender, que vai ter uma dificuldade. Mas, obviamente, que cada regra tem a sua exceção. Eu comentava com a Cris antes da gente combinar de fazer esse bate-papo, que eu tenho uma amiga que foge completamente da regra. Agora, em plena pandemia, ela conseguiu alcançar o primeiro milhão dela, ela se reinventou fazendo cursos, né, ministrando também cursos online junto com a amiga, sendo que a área dela não tem nada a ver, mas se reinventou.
cursos técnicos que, em teoria, são mais difíceis de vender, no meio de um divórcio, que já é uma questão emocional importante para você aprender a lidar numa pandemia. Ou seja, ela saiu de todas, ela é fora da curva total, né? Eu falo que ela é minha ídola, é um modelo para ser seguido. Então, para provar que não existe regra e que também a gente não pode generalizar absolutamente nada. A partir do momento que existe uma pessoa como ela, que saiu dentro de milhões, bom, não há regra, né? Exato. Existe a possibilidade de, eu também posso. É que às vezes a gente tem uma facilidade para assumir crenças que inclusive não são nossas. É uma crença do inconsciente coletivo e eu entro na onda e não tenho nenhuma preguiça de assumir uma crença que não é minha. Não sei se você lembra que nós conversamos antes um pouco para combinar sobre a live, que você comentava de situações onde dá certo medo de entrar em algum tipo de negócio, de fazer algum tipo de curso, porque uma amiga ou porque outra pessoa. E eu também, lembra na live anterior, a gente também comentou sobre os medos. Que É talvez os verdade. medos e as crenças do fracasso ou de empreender não são nossas. Então, o que que a gente precisa fazer? Bom, que a crença seja tua e que ela não seja irracional e nem limitante. Porque crença nada mais é do que aquilo que eu acredito como verdade absoluta, aquilo que eu tenho convicção. Então, se eu tenho convicção de que isso não funciona, de que todas as mulheres entram em determinados negócios, mas não sabem lidar com o dinheiro, bom, ela vai se tornar uma convicção e realmente isso não vai funcionar. Mas eu É, posso fazer uma crença contrária a essa e transformá-la para o lado positivo completamente. eu lembro que a gente comentou também de essa coisa de ter os pais como modelo, né? Que Sim, cada não é uma receita assim, né? Quer dizer, cada irmão de uma família não, ele sai de uma forma, né? Com as suas exato. próprias crenças, né? Exatamente. Mesmo dentro de, você tendo a mesma educação, né, vivendo dentro Isso. do mesmo lar. Agora, como as informações estão muito fáceis, os jovens têm muito acesso a essa informação. A gente conhece uma Uhum. pessoa, né, que a gente segue, super conhecida nas redes sociais, que bomba, que tem uma linguagem muito própria, muito propícia para todos os públicos, inclusive o público jovem que, em teoria, não se interessa muito por dinheiro, por administrar, que essa é outra Uhum. crença. Agora, É, existem muitos jovens interessados, sim, e que podem levar essa informação para dentro de casa, ou seja, um processo exato. inverso, onde eles Uhum. podem educar os pais e ter uma visão crítica sobre a educação financeira que existe dentro daquele matrimônio, dentro daquele movimento, daquele casamento, É, daquela instituição chamada família. Então, o jovem já é sim um formador de opinião, pode sim ter crenças iguais a dos pais, mas de novo, não existe nenhuma regra. Ele tem informações externas, ele pode sim ter a crença que ele quiser ou escolher o tipo de vida financeira que ele quiser, porque ele tem muitas ferramentas para isso. exatamente. E a partir vai fazer um ano já, né? Fevereiro do ano passado, começou a ter a matéria Educação Financeira nas escolas do Brasil, né? E o movimento que tem acontecido é exatamente esse. Pegaram adolescentes de populações carentes no Brasil e eles estão aprendendo na escola e trazendo o conhecimento de educação financeira para os pais que não têm. Então, assim, eu acho que o Brasil está num bom caminho nesse aspecto, sabe? De ter colocado Cada essa matéria em todas as escolas públicas. Foi um programa bem bacana que eles fizeram. Aqui na Europa, a gente tem algumas, dependendo da escola, a criança também tem a educação financeira. Então, é o aprender desde cedo. Isso é super importante também, né? Sim, 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 sim. Mas lembrando que essa educação pode ser de todos, né? Que o filho pode É, levar para os pais agora. Que os filhos isso. podem educar os pais de alguma maneira por ter aprendido como adolescente ou desde jovem, que não é na nossa geração algo que a gente aprendeu. Nem a guardar É, dinheiro, nem como investir esse dinheiro. Não foi uma cultura já imposta, no bom sentido da palavra, é, quando éramos é. crianças.
Aham, exato, exato. Aham. Bom, a segunda crença que nós queremos trazer aqui é a seguinte: não me relaciono bem com o dinheiro. Eu também recebo assim muitas mulheres aqui, que meu público-alvo são mais mulheres, né? Como eu disse, a minha missão aí de vida é ajudar as mulheres a lidar com o dinheiro. E assim, chegam muitas mulheres assim, não sei me relacionar com o dinheiro, né? Tem uma coisa de não gostar, de não saber se relacionar, né? No papo com a Raquel, nós comentamos da questão do nível de consciência em relação ao dinheiro, né? Que tem aquela história assim de quem ganha na loteria e ficou pobre. Até tem um filme que eu quero indicar, que depois eu vou deixar aqui na descrição, lá no IGTV, que chama-se Até que a Sorte nos Separe. Foi um caso verídico, Raquel, que o Gustavo Cerbasi, que é uma pessoa que eu sigo, né, de educação financeira do Brasil, foi um caso verídico que ele teve. Esse filme é super bom, né? É um filme brasileiro, é uma comédia, então assim, super recomendo vocês verem, porque é o cara que ganhou na loteria e realmente fez um monte de coisa errada e não ficou rico, sabe? Quer dizer, não estou contando o final do filme. É bom vocês assistirem, que ele é ótimo, mas se a gente pensa nessa história, né, assim, as mulheres chegam para mim, assim, não quero saber, né, até a questão de delegar para o marido, né, tem a questão assim, você vai delegar tudo para o marido, essa coisa, ah, não me relaciono bem com o dinheiro, não quero saber quanto que eu tenho de patrimônio, né, mas se você está num casamento, o casamento é uma sociedade, você tem que saber quanto você tem de patrimônio, né, então, é muito a consciência, o nível de consciência que você tem em relação ao dinheiro, né, Raquel? Sim, sim, sim. Não, nós falamos muito disso e foi muito ao encontro do que eu estava lendo também, quando você falou do filme, porque tem um livro do Joe Dispenza, eu comentei contigo, não sei se foi um livro ou se foi um vídeo que eu vi dele numa entrevista, que ele fala que se todos os milionários do mundo distribuíssem as suas riquezas com todas as pessoas pobres, para que elas também tivessem uma maneira, né, de ter um equilíbrio financeiro. Em 5 anos, mostra esse estudo, eu não sei onde está esse estudo, ele só citou. Em 5 anos, essas pessoas voltariam a ser pobres. E essas pessoas continuariam ricas porque elas saberiam o que fazer com o dinheiro. O que significa isso? Não é só o que fazer com o dinheiro, né? Tá claro que é um mindset, que é a forma como você lida com o dinheiro, a forma que você pensa nele, o teu estado de consciência que a gente cita tanto. A Louise Hay, que é super conhecida, né? A Louise Hay, ela fala a mesma coisa, que existem estudos que mostram que muitas pessoas que ganharam na loteria voltaram a ficar pobres. De É. novo, não há nenhuma regra, mas existem estudos que comprovam. Por Uhum. quê? Porque há como ganhar. Claro, se você entra num sorteio, existe a possibilidade de que você ganhe. Só que se você continua com uma mente de escassez, há uma possibilidade muito grande de que você continua se sentindo pobre, continua com medo desse dinheiro, continua com uma Uhum. insegurança em relação a um patrimônio que você adquiriu. Então, existem estudos e estudos. E essa Uhum. questão da forma de pensar, né, é muito claro porque ele fala as pessoas pobres ou de mentalidade escassa, elas se unem também pela própria energia, pela própria forma de pensar. E ele cita que por isso as pessoas moram, inclusive, nos mesmos lugares. Elas se juntam e vivem todas perto. Uhum. Claro, a gente pode olhar isso como uma questão crítica e falar: bom, a pessoa pobre não mora lá onde ela quer, ela está lá porque ela não tem condição. Mas a gente está falando de uma coisa muito além. Claro que também não é regra. Se a gente for para São Paulo, nós comentamos isso. Existem muitos apartamentos luxuosos e que muito próximo desses apartamentos estão as pessoas que moram em favelas ou alguma coisa assim. Na verdade, o que a Uhum. gente quer é transmitir qual é o tipo de pensamento que tem o rico e qual é o tipo de pensamento que tem o pobre. Não significa que uma pessoa rica também não tem uma mente escassa.
Ele pode sim ter ganhado uma herança ou ter ganhado muito dinheiro trabalhando, mas Uhum. continua com uma mente de escassez no sentido de fazer restrições muito grandes, de continuar com medo de quebrar, com medo de perder dinheiro, viver É, preocupado ainda é. que tenha dinheiro. E um pobre, em teoria, com uma mente escassa ou não, mas quem é pobre, que tem menos recursos, mas não Uhum. tem a mente escassa, que é isso que é legal, não tem tanta preocupação, consegue administrar bem seu dinheiro, mesmo Uhum. ganhando pouco, consegue guardar dinheiro, ter um dinheiro, ainda que seja mal investido, entre aspas, na poupança, mas ele Isso. tem essa possibilidade. É. Essa é a mentalidade, né? O estado de ser do rico. E eu vi sobre isso, como a gente está pesquisando, né, para fazer a live, um dos vídeos o cara falava, é que a pessoa precisa se mimar. Para ela entender o estado de ser dela de abundância, ela tem que se proporcionar coisas boas, como quem tem uma mente abundante faz. Uhum. Claro que também Uhum. é bonito a gente falar de economia e não gastar com bobagem, ok. Mas às vezes você vai comprar, dá o exemplo idiota, um vinho. Tem um vinho bom e um vinho ruim. O que é que se merece? Ok, você não pode comprar talvez hoje um vinho de 30 euros, de 50. Mas entre um vinho de 3 e um vinho de 7, não sei, e você sabe que você vai tomar alguma coisa melhor, você pode se permitir aquilo. Entre um perfume super barato e que não é original e outro que custa um pouco mais, você pode se permitir isso. Porque você está ensinando para você mesmo e para a tua mente a tua Uhum. prosperidade, o teu autoconceito de que você merece o melhor. Então, isso tudo vai virando uma bola de neve. Tudo que a gente É. tem no exterior Vai. é fruto do que eu tenho interno, do meu mundo interno. Querendo ou não, é É. assim que funciona. Tudo que a gente tem ao redor, todas as crenças que a gente não sabe, que crença eu tenho, em que área da minha vida. Hoje nós estamos falando aqui da área financeira, mas para eu saber qual área da minha vida que não tá, que no que eu tenho uma crença, olha para aquela que você não tem o resultado que você está esperando. É E como é que eu verdade. modifico isso? Por dentro, por dentro. É. Olhando para o meu autoconceito e fazendo, às vezes, uma reprogramação mental, porque a gente está completamente programado. Essas crenças que a gente está comentando, muitas vezes, como a gente disse a princípio, ela não é nossa, ela foi Uhum. adquirida, ela foi aprendida pelos nossos pais, pelos nossos amigos, por coisas que a gente leu. Então, a gente pode soltar e adquirir e formar a nossa própria a partir da nossa experiência. É verdade. Eu tenho situações aqui que pessoas chegam para fazer realmente o planejamento financeiro. Agora eu lembrei assim de uma situação e às vezes a gente tem que realmente segurar as despesas, né? A história da escassez e de economia e tal. Só que você tem que colocar um tempo para segurar as despesas e depois dar essa coisa da compensação para a pessoa, sabe? Isso é muito Exatamente, da importante. gratificação, né? Da gratificação, exato, porque assim, senão assim, vai ser só segurar a despesa. Então, isso é muito importante, essa coisa assim. Ou ter aquela meta financeira bem certinha, sei lá, quero comprar um carro, uma casa, tá, tudo bem. Mas vamos fazer o seu planejamento e de tempos em tempos você tem uma gratificação, sabe? Porque não dá para viver só na escassez e só na redução de custos. Então, eu Sim. sempre procuro também esse equilíbrio, né? Porque senão a pessoa pira, simplesmente pira só de ficar na escassez, né? Isso é Exatamente. E aí que bem. se permitir alguma coisa, né? Que o mundo tá É, por algo. E cambiar o chip, né, Cris? É difícil, é, não é da noite para o dia que a gente consegue fazer as coisas. Como eu falava a princípio, existe uma programação mesmo. A gente está completamente programado a fazer tudo igual. Então, mudar do dia para a noite, eu estou super acostumada, por exemplo, a comprar coisa mais barata, a economizar muito. De repente, começar a me permitir algumas coisas pode custar algum trabalho. Mas como é que a gente faz isso? Pouco a pouco. Eu vou dar um exemplo super simples e idiota quase. Eu tenho aqui uma tostadora, né? Então a tostadora você vai no piloto automático, sai da cama, tá preparando o café e tal, coloca a tostada, coloca o pão dentro. E minha tostadora sempre foi com a palanca atrás. Então estou acostumada a colocar a mão atrás da tostadora, apertar para o pão baixar.
entrar, né, na tostadora. Bom, eu tive um problema no cabo, tal, fui limpar no fio e virei a palanca para frente. Bom, faz 2 semanas ou 3 que eu levanto, coloco o pão e coloco a mão atrás da tostadora para baixar a palanca, sendo que a palanca está na minha frente. A tostadora está virada de frente para mim. E eu não consigo ver. A minha atenção ela não está ali. Eu estou no piloto automático. De forma Uhum. inconsciente, eu estou fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, as nossas crenças, é muito legal quando a gente começa a fazer. A Fer colocou alguma coisa aí de detox, de escassez, é de detox de todo tipo, é fazer uma dieta mental e começar a É, prestar atenção no que a gente está pensando, no que a gente está comprando, em que a gente está se mimando, porque a gente faz muitas coisas de forma automática. E a partir sim. daí, de eu ficar atenta agora que eu tô fazendo isso, colocando a mão na tostadora atrás, todo dia, sendo que agora a palanca tá na frente, caramba, como que nós estamos completamente deixando o inconsciente cuidar de tudo. E muitas crenças limitantes estão no inconsciente. E a gente não tem acesso a isso com facilidade. Então temos que É, é, começar com reprogramação mental, com uma série de técnicas, que uma pena que não dá para a gente falar hoje, mas a gente precisa encontrar um momento de falar das várias crenças, como a gente está fazendo só 4 hoje, mas colocar de cada uma delas um exercício, alguma coisa para tentar minimizar isso. sim, sim, exatamente, exatamente. É, a terceira crença que nós falamos bastante, me divorciei e agora terei que me reinventar. Eu, particularmente, tive algumas pessoas que eu atendi nessa situação de divórcio. Além da questão super forte emocional, e eu costumo brincar, né? Que a pessoa, quando se divorcia, ela fica muito no emocional, e eu sou o racional da pessoa, né? Claro, para ajudar com patrimônio, ajudar com dinheiro, né? Porque assim, tem que ter a questão racional. Primeiro, eu queria citar uma coisa muito importante, que é o regime de casamento, né? Assim, isso daí rege tudo, né? Numa separação. Então, assim, primeiro, qual que é o regime de casamento que você tinha, né? Ou teve, enfim. E a outra coisa é que as finanças do casal, elas têm que ser compartilhadas. Chega muita gente, assim de não saber o quanto realmente tem de patrimônio, né? Então, tem que ter esse racional em algum momento, porque normalmente as mulheres saem perdendo, porque elas estão num emocional muito fragilizadas naquele momento, claro, né? E então é realmente uma situação muito difícil, né? E aí eu queria que a Raquel pontuasse essa questão do emocional aí, né? Nós temos 2 itens aqui, né, que a gente escolheu. E também tem a segunda opção, né? Essa que você está falando, eu me divorciei, agora eu tenho que me reinventar. O que eu Uhum. faço? Né? Tô divorciada e agora tem toda essa questão. E a segunda questão que nós colocamos, vamos ver se dá tempo de falar, é: eu penso em me separar. Eu estou dentro de um Também. casamento que eu sinto já que Isso. acabou, ele só está no papel, ou nem no papel, mas ele existe por existir, por osmose, mas eu Isso. tenho receio de sair desse casamento para não diminuir ou para não mudar drasticamente, às vezes, o meu padrão Padrão de de vida. vida. Exato, É. é. Então, como a Cris está falando, a parte emocional é complicada, mas tem essa parte toda racional que você entra aí como coach, que é perguntar qual é a conta, né? Qual é o patrimônio desses dois e o que rolou aí. Dentro do emocional, assim, eu tenho uma coisa muito pessoal e a gente falava na chamada, na nossa publicidade dessa live, que a gente vai falar em primeira pessoa, né? Como profissionais É, e como mulheres que vivem alguma coisa muito parecida. Eu me exato. divorciei já tem quase 3 anos, então eu posso falar em primeira pessoa o que significa isso, né? Claro que o emocional é muito difícil, eu passei pelas 2 situações. Eu estou passando agora pela situação de me reinventar e também tive dentro de um casamento onde você tem toda insegurança em sair.
por 50 motivos. Não é só pelo financeiro, é também o que eu vou fazer agora. Tem as crenças que vêm dos pais. Essa crença, por exemplo, eu falei para você que eu tive, É, que veio da minha mãe. Ai, que vão falar de uma mulher divorciada, separada? Ainda que pareça um absurdo, era assim. Então tem muito, deu um pano para manga para a gente fazer 50 lives sobre esse assunto. Mas uma coisa que eu acho assim, dentro do divórcio, a primeira coisa que a gente devia se divorciar é da dependência financeira e da dependência emocional. é Esse verdade. a gente tinha que se divorciar. Então, assim, eu não sou modelo de nada, no fim das contas, sou uma pessoa que estou falando em primeira pessoa, mas assim, como profissional, não há aqui um lugar para aconselhar, mas há um lugar para chamar para a consciência mesmo. Que dentro do casamento, se você puder agora, tá, nos assistindo e conseguir fazer movimentos, é o melhor dos mundos. Porque quando você se separa, a gente tem que falar muito do estado de consciência. O teu estado de consciência não é igual quando começou o teu casamento. E o estado de consciência do teu marido, se você deixou na mão dele todo o tempo as rédeas da situação financeira desse matrimônio, ele não te olha mais como mulher. Quando chega o momento da separação, ele te olha como ex-mulher. Então, todos os cálculos, as divisões que serão feitas aí, já que você não cuidou até então, nesse momento, quem continuará decidindo será ele. É Você não verdade. tem muito poder de decisão. E tem que lembrar, negar, peraí, ele não está te olhando como ele te viu lá há 13 anos, há 11, há 12, há 15, quando como Uhum. vocês estavam namorando, cheio de paixão. Não importa qual foi o roteiro desse período todo de matrimônio. Claro, tem ética, tem gente boa, tem gente muito especial, tudo que você quiser. Mas tem uma coisa clara: esse estado de consciência desse homem que cuidou das finanças até agora, ele está te olhando de uma maneira diferente e ele vai conduzir da maneira que lhe convém, por mais bacana e mais honesto que ele seja. Eu não quero dizer com isso, já que eu estou falando em primeira pessoa, que o meu processo saiu um desastre. Todo o contrário. Eu tive muita sorte, sorte não, competência para saber lidar mais ou menos com a situação. Foi do jeito Exato. que eu queria? Não. Mas graças a Deus e a minha capacidade, porque muitas vezes a gente não quer lidar com dinheiro, porque não acredita na nossa capacidade, no nosso poder, no nosso potencial de conseguir administrar isso, por isso que a gente deixa para o outro. Então, eu É, felizmente, antes de me casar, tinha essa. Não era uma cultura impregnada pelos meus pais, era uma necessidade que houve de começar a trabalhar cedo, de guardar dinheiro porque tinha o sonho da casa própria, por uhum. estar em um banco muito tempo, automaticamente eu tinha uma aposentadoria que estava sendo contribuída. Então, Uhum. claro, todos esses elementos do destino, porque não foi uma coisa pensada muito, né? Não pensei no divórcio quando eu estava fazendo a contribuição lá atrás, Claro. óbvio. Então, mas só que graças a essa situação anterior, eu posso me manter agora com uma certa tranquilidade, que essa certa tranquilidade, que eu acho que é o mínimo que todas as mulheres precisam ter dentro de um casamento que está aí na corda bamba, ou Uhum. depois é ter pelo menos as suas necessidades mínimas cobertas. O que é necessidade mínima coberta? Bom, cada um vai ter a sua, mas a básica da básica é que você tenha moradia, que você tenha um plano de saúde, que você tenha dinheiro para comer, para se vestir, etc, etc. O que é básico para cada um. É, Então, acho que é muito legal isso. é, E pensar que depois, né, Cris, que já existiu o divórcio, você passa realmente por esse estado emocional complicado, difícil. Isso é coisa para gente grande, isso não é brincadeira. não. Mas eu gostaria de ter tido na época, e a gente tem essas ferramentas, ter ouvido isso, ter ouvido essas informações. Não é que eu esteja arrependida, mas seguramente eu tomaria outros passos, eu não deixaria tudo nas mãos do meu marido na época. Não por desconfiança, mas por ter também interesse em Uhum. um patrimônio que era dos dois que estava sendo Exato. construído. E não ter Exato. uma visão romântica do dinheiro dentro do casamento. Não tem visão Uhum. romântica dentro. E a gente tem que pensar que não é só um divórcio. Nós somos finitos. Nós É verdade. morremos.
é. Ninguém pensa em seguro de vida. Se teu marido morrer amanhã, se você morrer, também ok, teu marido se vira, já tem tudo preparado, porque também tem isso, às vezes é a mulher que leva as rédeas financeiras da casa. Sim, sim. E tem uma pesquisa super interessante que é assim, como a gente diz aqui na Espanha, ou sim a mulher vai ter que saber lidar com o dinheiro em algum momento, porque Tem que as aprender, mulheres não vivem sobra mais que os mais. homens, né? As mulheres vivem mais que os homens. Então, todo mundo que Exatamente. está nos escutando aí, se forem mulheres e tudo, assim, vocês vão ter que aprender a lidar com dinheiro, ou sim, ou sim. Então, já começa antes, né? Não começa lá, só Exatamente. quando... Começa antes, começa antes. Não espera acontecer nada, sabe? Isso que já passou, vai. Imagina, você está divorciada, como eu, você que está aí assistindo, aconteceu. Eu, felizmente, tenho esse colchão que a gente chama, como eu estava citando, eu tenho essa minha estrutura, mas, mesmo que você não tenha, também não dá para ficar num casamento falido por isso. Busca Não dá. informação. Agora, É, lives, tem tudo é, grátis na internet hoje. Quase que a gente não tem desculpa para nada, porque a não tem informação está aí. mesmo. Não tem jeito de cometer essas É, gafes na vida. Dá para fazer tá. diferente. Agora, se já saiu, não teve jeito, o casamento acabou, eu tenho que me reinventar, não passa nada. Não passa É, nada. É você é olhar, verdade. bom, eu quero estar num estado diferente. Onde é que você quer chegar? Eu estou aqui, qual é a tua situação ideal? É, A minha situação ideal seria essa, ganhando, pronto. Vamos atrás dela, mas eu não sei fazer. Sabe sim. Todo mundo tem os seus talentos, todo mundo tem é, habilidade, todo mundo pode conseguir mudar de uma situação para outra, de um estado para outro. Bom, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Bom, onde é que está teu foco? Onde é que está teu foco? O teu é, estado de ser quem você acredita é, ser, se é capaz ou não, é que vai é, determinar esse resultado. é. Raquel, vamos para a última crença. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui a última crença, aí eu quero que você comente. E aí, enquanto você comenta, eu quero ver se tem perguntas aqui. Pessoal, se vocês podem mandar as perguntas agora. A nossa última crença é um ditado popular: dinheiro não traz felicidade. Super ditado popular, né? Né? Super ditado popular mesmo. Eu vou ver aqui o que o pessoal comentou e aí Eu vou falando uma você coisa fala. sobre isso enquanto você dá uma olhada aí nas questões que eu estava lendo, né? Óbvio, antes da gente começar a live. Isso do Aham, dinheiro não traz felicidade, assim como várias crenças, de como que a gente não tem preguiça mesmo de assumir uma crença popular, né? Que a gente pode, às vezes, pela nossa própria incapacidade, ou seja, não crer que somos capazes de conseguir ter essa independência financeira dentro do casamento ou fora dele, a gente vai assumindo e vai falando, não, é que mulher é assim mesmo, não sou só eu. Todo mundo, no geral, culturalmente, a mulher não sabe lidar com dinheiro. Eu vou assumindo isso como um mantra. Ao invés de eu criar a minha possibilidade, eu utilizo aquela que já está pronta e visto isso como se fosse uma roupa mais bonita, né? Não, eu também não sou, porque não sou só eu, ninguém sabe, ou ninguém gosta, ou ninguém se intera de nada. Não, vamos começar a fazer a nossa história e fazer dela diferente. De quando existe um modelo de alguém que fez acontecer, que a gente copie esse, que a gente não fique copiando e fazendo, utilizando esses ditados populares como se fosse um mantra. Se você aham, quer, continuar falando sobre isso, enquanto você vai anotando. Essa coisa do dinheiro não traz felicidade, a gente precisa ressignificar primeiro o que é ser feliz. Porque para a Cris vai ser alguma coisa ser feliz e para mim vai ser outra coisa. Então a é gente não verdade. deve nem fazer a pergunta: o que é felicidade para você? O mais fácil é você dizer o que te faz sentir feliz. Porque no fim das contas, a gente está buscando todo o tempo sentimento. Mesmo quando a gente pensa numa situação financeira favorável, o que a gente tem por trás desse desejo de ter uma situação financeira, econômica
estável. Tranquilidade, na maioria das vezes. O que significa tranquilidade? Sentimento. É uma emoção que eu quero experimentar, essa tranquilidade, porque de repente agora eu tenho preocupação. Então a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. Então, Uhum. quem disse também que dinheiro não traz felicidade? Traz sim. Isso é a mesma coisa de eu dizer que felicidade são só momentos felizes. Por quê? Porque você leu no para-choque do caminhão? E se você quiser ser feliz todo dia, por que você tem que assumir outra vez as coisas que te disseram, as coisas que você aprendeu, entrar outra vez nessa vibe de morrer por uma coisa, por uma Raquel ou por uma Cris que você é, num estado de que não acredita em você, para nascer e assumir um outro estado onde você acredita. E não Uhum. tem a ver com perder personalidade. Tem a você assumir a mesma pessoa que você é numa versão melhorada, numa versão onde consegue conquistar os objetivos, porque na pele desse estado, dessa condição que você se encontra hoje, talvez você não esteja conseguindo alcançar e atingir as metas que você se propôs. Então, às vezes é necessário mudar completamente o que eu estou fazendo, e a gente viu no meu exemplo que não é fácil, faz 2 semanas que eu estou colocando a mão na palanca atrás da tostadora, quando a tostadora está com a palanca na minha cara, o que significa que a gente não está no presente. A gente está deixando o inconsciente dominar tudo. Ou nós estamos no passado, né? Com tristeza, com frustração do que houve, com exemplos que não funcionaram, ou a gente está Uhum. no futuro, com ansiedade do que vai acontecer, se eu vou conseguir me virar com esse empreendimento que eu estou tentando, se vai dar certo. Mas agora mesmo, que é o único momento que você tem para transformar essa situação, você não está. Você não está em nenhum lugar, você não está em nenhum tipo de estado. Aí depois, quando você quiser, a gente faz aquele exercício do ser feliz, complementa aí o que você estava falando. Ah, é verdade. Bom, só tem, pelo que eu vi, só tem comentários. A Fer fala que a visão romântica do dinheiro, a gente não pode ter uma visão romântica do dinheiro, e é verdade, né? Você não é o seu casamento, né? A Aline fala que não, a gente precisa já educar as filhas, né? A gente já falou um pouco de educação financeira infantil Exato. também aqui no início, né? A Aline falou também aprender a se interessar pelo dinheiro de forma consciente, né? Que é a história aí do estado da consciência. A Vanessa falou alguma coisa aqui da pirâmide de Maslow, né? Que é necessidades básicas, né? Dinheiro essencial para cobrir as necessidades básicas. A Ângela fala que adorou as dicas, e parabéns pela iniciativa, pois muitas mulheres sofrem pela ignorância, né? Então é isso que a gente também, eu e a Raquel, nós fomos aprendendo aí com a vida, né? Assim, Exatamente. Com experiência mesmo, não foi por experiência. planejamento para chegar Exato. aí, foi a circunstância que foi nos conduzindo para isso. Exatamente. Mas pode ser Exatamente. diferente, né? Para umas mulheres que estão assistindo agora e que passam por uma situação parecida, se uma mulher que está nos assistindo ou em alguma live que a gente fizer pode se beneficiar dessas dicas, desses conselhos, né? Eu acho que não é conselho, a história é fazer a pessoa pensar. Se a gente consegue É, provocar que ela pense, caramba, eu posso fazer diferente agora, eu posso começar a olhar para essa situação de outra maneira. Eu não sei amanhã o que vai acontecer. Eu sim que posso me divorciar, sim que posso ficar viúva. Todas essas coisas são possíveis. As possibilidades da nossa vida elas vão se modificando como as nossas próprias células. Todo o uhum, tempo. Então, eu tô com medo do futuro? Não tem ainda. Começa a fazer agora diferente que no futuro, que é daqui a pouco, o resultado vai ser outro. é, Mas esteja exatamente. ligada, né? Em que Uhum, você acredita? Você é capaz ou você não é? Você quer ser? Essa que é a história. Como é que eu faço para ser capaz de chegar onde eu quero chegar? Bom, uhum. aí a gente tem mil ferramentas e maneiras de romper crenças ou de transformar essas crenças, porque crença não é só limitante, tem crenças positivas também. Uhum, uhum. Eu acho que a gente pode já fazer o exercício, Raquel, porque já está.
não tem nenhuma dúvida mais aqui. Maravilha esses olhares, faz a gente pensar nisso, a Aline falou. Aquele último exercício. Parabéns pelos esclarecimentos, está todo mundo dando os parabéns aqui. A gente, na verdade, a gente quis fazer esse bate-papo aqui para vocês refletirem mesmo, né? Para vocês levarem alguma coisa realmente para reflexão, né? E a gente pode fazer uma segunda parte também, né? Uma Exatamente. segunda live, aprofundando, porque a gente teve escolhendo crença, porque a quantidade de crenças que existem são muitas, assim, tem gente que não se dá conta, porque é o inconsciente que está controlando, porque eu não estou consciente do que eu estou pensando, o inconsciente está controlando. Tem medo de ganhar dinheiro porque vai ter que dividir com alguém, porque vai ter que pagar muitos impostos, porque vão te pedir emprestado, porque vão achar que você é metido, porque você não vai ter amigo rico. Tem 50 mil crenças em relação ao dinheiro que está aí muito escondidinha. Então, às vezes, as coisas não estão funcionando porque você tem coisa aí que está num quarto escuro. Mas a gente tem que trazer isso para a luz. Se a gente não traz para a luz, a gente não consegue modificar. Primeiro eu passo e identifico. Tiro desse quarto escuro. Olho para isso sem medo. E aí começo a transformar. Né? Exatamente. Bom, esse exercício que a gente está comentando, bom, uma coisa que é legal falar também, né, Cris, o dinheiro não traz felicidade. Tudo é crença, como a gente está dizendo. Se você acredita que ele não traz, ele realmente não vai trazer. Que tudo é de acordo com o que você tem convicção. O que é crença? Convicção. A mesma convicção que você tem que você chama Cris, eu tenho o que eu chamo Raquel. E que eu sou do gênero feminino. Se alguém me perguntar, você é mulher? Eu falo, sou. Sem certeza tenho. Tá convicta? Tô. Isso é uma crença, não? E toda crença é assim. Então, se você acredita que o dinheiro não vai te trazer felicidade, não precisa nem jogar na loteria e nem sair correndo atrás do dinheiro. Ele não vai te trazer nada. Na realidade, a gente não pode estar vinculando o dinheiro com a felicidade, mas com bem-estar, com outras coisas, como a gente falou a princípio. E o que é felicidade para cada um? E que tipo de situação eu busco para me sentir feliz? O que é que eu quero sentir na realidade? Então, o exercício é muito simples, que é o dinheiro não traz felicidade, que nós vimos num curso, né, Cris? Tem a parte negativa e a parte positiva. Qual seria a parte negativa? Dinheiro não traz felicidade quando, se é que você pensa assim também. Dinheiro não traz felicidade quando, apesar de tê-lo, eu continuo preocupada, apesar de tê-lo, eu continuo com medo de quebrar ou de perder esse dinheiro. Ele não traz felicidade quando eu não tenho tempo para desfrutar e usufruir desse dinheiro. Aí, ok, pode ser que a tua crença tenha algum fundamento, mas a gente pode transformá-la, né? Como que eu transformo isso para o positivo? O dinheiro sim que traz felicidade. Quando? Bom, quem vai dar resposta é você. Quando? Com ele eu posso ajudar minha família. Quando? Com ele eu posso viajar. Quando? Com ele eu posso comprar o que eu quero. Eu posso dormir tranquilo. Eu posso sair da situação horrorosa de sufoco, de ver meu saldo em vermelho, desse constrangimento de ter gente do banco me ligando para me cobrar. Ele vai me trazer felicidade quando eu não preciso pedir dinheiro emprestado para ninguém, quando eu não preciso parcelar o meu cartão de crédito em 1000 vezes, quando eu posso comprar à vista aquilo que eu quero, quando eu posso viajar. Bom, a gente pode fazer uma lista interminável de situações onde sim o dinheiro pode trazer felicidade, dependendo com que você vincula isso, em que estado emocional você vai permanecer se você tem esse dinheiro e tem a crença positiva de que sim, que ele vai te trazer felicidade. Não é o dinheiro em si e nem a quantidade dele, mas aquilo que ele vai te proporcionar em termos de qualidade de vida e de boa sensação, de bem-estar, que é o mais importante na vida. Exato, exato. Tem mais um último comentário aqui do portal Rosa Choque. A crença limitante surge desde a infância, quando os pais
dizem que dinheiro não dá em árvores, que foi uma outra crença que estava na nossa listinha, né? A gente tinha na lista também. Na verdade, a gente tem uma ideia de que as crenças elas nascem na infância e não é verdade. Muitas crenças passaram na infância e muitas crenças que não estão relacionadas com dinheiro ou que estão, elas podem acontecer na fase adulta. Uma pessoa que tinha muito dinheiro e quebra, por exemplo, e começa a passar por um monte de dificuldades, ela pode até se recuperar depois. Eu já vi casos assim, inclusive muito próximos, mas ela pega como se fosse um trauma, um medo de gastar esse dinheiro, um medo de perder de novo, um medo de lidar com esse dinheiro. De novo começa uma relação, como eu falei no meu post, uma relação tóxica com o dinheiro. Eu tenho É, que me divorciar dessa dependência, né, financeira e emocional. Então eu tenho uma relação tóxica com esse dinheiro. Não uhum, tem nada a ver que a crença só acontece na infância. Nós podemos sim, infelizmente, adquirir crenças na fase adulta, não adulta. só na área financeira, em todas as áreas da nossa vida, em todas. Em tudo, exatamente. A Vanessa comentou também aqui, último comentário que eu vou ler, porque senão depois não dá tempo de fazer tudo que eu preciso aqui, gente, para gravar e colocar. É a liberdade Capinha, financeira que traz a felicidade. Poder fazer o que quer e precisa sem depender de ninguém. A liberdade financeira maravilhoso. realmente traz Pode uma felicidade. trazer, É, pode trazer sim, por que não? Pode exatamente. É. sim. É de novo isso, né? Não temos que assumir crença nenhuma. Frase de para-choque de caminhão, né? Eu adoro frase de para-choque de caminhão, aí não tem nada a ver. Mas assim, eu quero dizer que assim, se a gente não tem preguiça de assumir as frases e as crenças que a gente ouviu dos outros e dos nossos pais a vida inteira, que a gente não tenha preguiça agora de criar É, as nossas próprias crenças positivas e criar a realidade que a gente quer para a nossa vida, tanto financeira quanto emocional, porque como a gente disse a princípio, elas estão muito, muito, muito ligadas. É muito difícil ligado. uma pessoa que seja dependente financeiramente, que emocionalmente ela já não está super dependente também dessa É situação. verdade. E o É verdade. contrário é verdadeiro. Uma mulher independente emocionalmente, raramente ela vai estar dependendo de marido, de alguém. É Ela cuida verdade. do próprio dinheiro, ela tem um outro tipo de autonomia. Sim, sim. É verdade. É verdade. Bom, pessoal, nós já vamos encerrando. Queria agradecer a Raquel por estar aqui com Eu a que gente. agradeço. Muito obrigada. Nós Obrigada fizemos eu, uma Cris, lista imensa de crenças. Talvez vamos ter aí mais algumas lives juntas, né? para continuar falando. Para Se o continuar pessoal falando. gostou e se o pessoal quiser, né, a gente pode falar mais do Isso, estado de exatamente. consciência, como eu mudo, se eu tenho medo dessas questões, que estado de consciência, como mudar de um estado para o outro, da escassez para a abundância, como eu falar um pouco mais de autoconceito, como eu faço para modificar isso, que eu acho que vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu vou deixar gravado no meu IGTV. Se vocês quiserem nos seguir no Instagram, o meu Instagram é Cristina Moraes, coach financeira. O da Raquel é Raquel Fogaça 11. Se vocês puderem nos seguir no Instagram, nós agradecemos. Muito Sim, obrigada pela participação de vocês. E muito obrigada, obrigada, Raquel. gente. Quem nos viu aí, muitíssimo obrigada. Beijo, Beijo. Cris. Tchau, tchau. Tchau.